Olá, deusa amada. Vamos continuar agora a leitura do livro Lua Vermelha. Estamos na introdução, parte 2, falando aqui agora sobre o tabu da menstruação. O poder da menstruação era reconhecido por culturas do passado e ainda é por algumas poucas sociedades da atualidade. Mas as práticas criadas pelas mulheres para ajudá-las com suas energias criativas foram extremamente reprimidas pelas sociedades patriarcais, que viam o poder menstrual como algo perigoso ao homem. A menstruação deixou de ser sagrada para tornar-se suja, contaminada, impura. As mulheres menstruadas eram vistas como uma fonte viva de energia destrutiva, cuja feminilidade tinha um poder mágico imensurável que não poderia ser contido, a não ser que essas mulheres fossem banidas da comunidade ou mesmo do mapa. Acreditava-se que essa magia incontrolável contaminaria qualquer coisa que entrasse em contato com ela e que seria perigosa, sobretudo para os homens, para seu estilo de vida, seus bens e animais de criação. Ao primeiro sinal de sangramento, as mulheres eram muitas vezes apartadas da comunidade em que viviam. Em várias culturas, isso significava confiná-las a uma tenda afastada de sua aldeia e partilhada por todas as mulheres menstruadas da tribo. Nem sequer lhes permitiam tocar os utensílios da vida diária, e qualquer objeto com que viessem a ter contato ficaria contaminado e teria de ser destruído. As mulheres menstruadas eram proibidas de tocar, em especial, qualquer pertence masculino. Os homens temiam que o objeto fosse possuído por um poder capaz de causar sua morte ou de fazê-los perder a coragem na caça. Em algumas culturas, a pena por romper esse tabu era a morte. Outras mulheres podiam visitar as que estavam menstruadas, mas os homens da comunidade eram proibidos de vê-las ou de serem vistos por elas. As limitações impostas às mulheres menstruadas não estavam relacionadas apenas aos locais em que podiam frequentar, ao que podiam tocar ou ao que podiam ver, mas com frequência também ao que podiam comer. Em alguns casos, elas eram proibidas de comer carne ou beber leite, se acaso tivessem provocado uma caça ruim ou secado o leite das vacas. As mulheres menstruadas eram vistas como seres tão impuros que eram capazes de ofender a natureza e causar mudanças na ordem natural das coisas. O momento mais perigoso para a comunidade era quando a menina moça tinha seu primeiro sangramento. As restrições à criança eram com frequência versões extremas das aplicadas às mulheres adultas. O confinamento poderia até durar 7 anos e a menina poderia ficar presa numa pequena jaula, proibida de caminhar pela terra ou ver o sol. O tabu menstrual, no entanto, não se limita apenas às sociedades primitivas ou do passado. Até hoje, em muitas religiões, são impostas restrições físicas ou mentais às mulheres menstruadas. Na cultura islâmica, por exemplo, uma mulher menstruada ainda é proibida de entrar na mesquita. No passado, a pena para essa transgressão era a morte. Em algumas culturas cristãs, por sua vez, a menstruação representa o pecado original de Eva, um pecado com o qual toda menina nasce. Acredita-se que as mulheres cristãs não serão jamais libertadas desse pecado e terão de pagar por ele a vida toda se quiserem entrar no paraíso. Isso assegura que nenhuma mulher seja sagrada o bastante para tomar parte da religião de forma ativa. As mulheres precisam saber
até que ponto sua postura em relação à menstruação foi moldada pela história da sociedade. Quando tiverem se dado conta disso, poderão romper com esse condicionamento social, encarar com novos olhos a menstruação e descobrir o que ela significa para si mesmas, independentemente da visão de qualquer outra pessoa do grupo. As energias menstruais. Neste livro, o termo menstrual é usado para tratar questões pertinentes a todo o ciclo mensal, não só para indicar o período de sangramento. As energias criativas ligadas ao ciclo menstrual têm diferentes orientações e aspectos e estão ligadas ao ciclo uterino. Se um óvulo liberado por um dos ovários é fecundado, essas energias se expressarão na formação da nova vida. Se ele não for fecundado, a energia ganhará forma na vida da mulher de algum outro modo. Não se podem limitar ou controlar as energias do ciclo menstrual. Essas energias, quando bloqueadas ou restringidas, podem aparecer de forma destrutiva. A energia precisa ser aceita como um fluxo que se expressará de um jeito próprio. Lutar contra esse fluxo pode causar sofrimento físico e mental, porque a mulher resistente a ele combate a sua própria natureza e, com frequência, o resultado pode ser agressividade, raiva, frustração. As energias menstruais encontram sua expressão nas variadas faces da natureza criativa de uma mulher. Retirar-se da sociedade no período de sangramento era uma forma natural de expressão das energias da menstruação. Era o momento de ensinar e aprender, e o momento de usar as energias coletivas de todo o grupo de mulheres menstruadas. O confinamento na puberdade, originalmente, não era um conceito negativo, mas a maneira pela qual as mulheres sábias ensinavam as meninas sobre a natureza de seu corpo, as energias de que tomavam consciência e as tradições espirituais que a acompanhavam. Isso significava que, depois da puberdade, a mulher podia desabrochar em equilíbrio e harmonia com sua natureza e usar suas energias em favor da comunidade e da terra. Aqui eu deixo para você, mulher, o filme Tenda Vermelha. É um filme que foi dividido em 3 capítulos, 3 partes, ele se transformou numa série, 3 ou 4 partes. E ele traz essa ideia aí da tenda, né, das mulheres, onde as mulheres fazem as suas partilhas. E aqui, né, onde fala que a mulher é confinada, a moça, né, a menina é confinada na tenda, no seu período de menstruação, no seu período menstrual, como uma forma de isolar, para que essa mulher não contamine outras pessoas. O medo dos homens sobre o poder da mulher. Então tem muita coisa aqui para a gente refletir. O quanto o poder da mulher assusta, e daí nasce essa imposição do patriarcado, né, da estrutura masculina dominante, e no sentido de querer ter domínio, né, sobre a mulher, nasce a culpa através dessa culpabilização contra a mulher do pecado original. Então nasce essa culpa, e várias culpas que a gente carrega, ela está associada a essa culpa original, porque carregamos esse pesado fardo de ser mulher, de vir, isso mitologicamente, né? Mas de vir de um pedaço do homem e de sermos, de criar uma situação para levar aquele homem a cometer um pecado que condena toda a existência a partir do momento em que se cria a morte. Então veja, gente, esse
esse formato de olhar para nós mulheres faz com que a gente também odeie ser mulher, que a gente rejeite o nosso corpo, as nossas ideias, o nosso fluxo, o nosso sangramento mensal. Então aqui cabe muitas reflexões e eu deixo para você aí, usar o seu momento para organizar essas ideias. A gente tem um exercício aqui no meio da página e os exercícios do livro eu vou deixar no Hotmart. Eles vão ficar lá com um valor bem simbólico, mas fazendo a condução do exercício, eu vou trazer as instruções, vou trazer percepções pessoais e criar um ritual a partir desse exercício que consta aqui no livro. Então, vale a pena ver. Vou deixar depois na descrição do vídeo como que esse exercício vai aparecer lá no Hotmart, tá bom? Continuando aqui, para a gente finalizar esse capítulo, a gente tem mais um pedacinho de leitura e que é após o exercício. Então, a Miranda traz assim: é necessário que você fique consciente do seu ciclo e da maneira como ele a afeta, mas você também precisa examinar o seu passado menstrual e considerar os relacionamentos e influências à sua volta, sejam eles atuais ou não. Passe um tempo tentando se lembrar de como foi a sua primeira menstruação. O que você sabia sobre menstruação naquela época? Foi uma experiência assustadora, constrangedora? Qual foi a reação da sua mãe, da sua família, dos seus amigos, da escola, dos professores? Pense também sobre como a sua mãe e outras mulheres ou parentes próximas viam a própria menstruação. Você teve alguma conversa com elas a respeito da sua primeira menstruação? Se tem filhas, como você as ensinou ou ensinará sobre o seu ciclo e sobre o ciclo delas? Observe a relação que seu companheiro, seus colegas de trabalho, seus amigos têm com a menstruação. Ela é ignorada, tratada como um problema de mulher, transformada em piada ou mencionada de modo depreciativo. Como é isso? Você e seu parceiro não gostam de fazer amor quando você está no período de sangramento? Por quê? Resuma seus pensamentos no diário, que é o exercício, que é o primeiro exercício do livro. O capítulo a seguir apresenta conceitos e ideias ligadas ao ciclo menstrual, vindos de diferentes culturas e lendas e combinados numa única história chamada O Despertar. Os assuntos, imagens e conceitos apresentados serão expandidos nos capítulos seguintes. O objetivo de usar uma história assim é incentivar você a se identificar com certas personagens e imagens ligadas ao ciclo menstrual. Essa identificação desencadeará o processo tradicional de iniciação, que é a obtenção de conhecimento por meio da visualização e da composição imagética. Eu vou reler essa parte para que a gente internalize bem. Então, fala aqui que o objetivo de usar uma história assim, que é a história do despertar, a história inicial do livro, da qual a gente vai ramificar, né? Essa história se ramifica e traz ali depois os pontos a serem olhados, trazendo vários exercícios, então é bem legal. Então, o objetivo dessa história é incentivar você a se identificar com certas personagens e imagens ligadas ao ciclo menstrual. É toda arquetípica essa história. Essa identificação vai desencadear um processo tradicional de iniciação. Então, você se identificando com a história, com os personagens, né, trazendo a consciência, cada personagem, como ele se manifesta na sua vida, você vai desencadear um processo de iniciação, que é a obtenção de conhecimento por meio de visualização e da composição imagética.
A participação nessa história, seja escutando-a ou lendo-a, propicia compreensão. Propicia compreensão e inspiração por meio de emoções e sentimentos, ligando os conceitos apresentados à natureza intuitiva da mente, não ao intelecto. O despertar contém muitos níveis de significado, o que permite que você participe em seu próprio nível de entendimento. Não se preocupe se sentir que não compreende todos os significados da história. Muitos se tornarão mais evidentes à medida que você fizer os exercícios de conscientização apresentados. Depois de ler Lua Vermelha, fazer os exercícios, convém voltar à história O Despertar e ao capítulo seguinte, para comparar com a sua primeira leitura e reforçar a sua compreensão do seu próprio ciclo com as imagens presentes na mitologia e nos contos folclóricos. Então, aqui a gente finaliza a introdução. Eu espero que você tenha chegado até aqui comigo. E então, se você realmente chegou, muito obrigada pela sua companhia, por se permitir, por deixar esse livro atuar na sua vida, né? Se abrir a esse livro de poder e abrir esse livro de poder. Essa frase aí, com algumas palavrinhas que transformam, né, esse contexto. Então, como eu disse, os exercícios vão estar na plataforma. Faça os exercícios, siga o que o livro vem trazendo. Há algo muito valioso e importante para você se conectar. E eu espero, nessa travessia, dar a minha mão à sua, para que a gente possa atravessar juntas e realizar um lindo processo de cura, de despertar, de empoderamento, e assim a gente segue. Vamos adiante. Com muita alegria no coração, finalizamos a introdução, parte 2 do livro Lua Vermelha. E se você gostou e fez sentido, deixa para mim aí um like, se inscreve no canal, curte, compartilha. Vamos fazer essa roda, esse círculo de mulheres incríveis e poderosas crescer, que a gente possa cada vez mais acessar mais conhecimento. Volto em breve com o nosso capítulo 2, a parte 2 desse livro transformador. Um beijo grande, até lá!